Terceiro ponto, diz que eles clamaram a Deus e Deus lhes deu ouvido. Eles clamaram e Deus lhes ouviu. Que maravilha. O terceiro ponto fala: conte com Deus nas batalhas. Conte com Ele. Ele espera que você se levante, mas Ele sabe que você, para algumas batalhas, é incapaz de vencer sozinho. Então, se você clamar, Ele vai ouvir. Se você clamar, Ele se manifestará. Se você clamar, Ele estará presente. Isso é algo extraordinário. Nós nunca estamos sozinhos num momento sequer. Nunca estaremos sós. Você não está só. Eu sei que nas batalhas nós conhecemos quem são nossos amigos. Nas batalhas nós conhecemos quem é a nossa família espiritual. Eu falo, de vez em quando eu cito isso, num momento difícil, onde passamos uma crise no nosso casamento, onde que achávamos que não ia dar. Amigos foram na nossa casa. Pessoas não acreditavam e falaram assim: nós não acreditamos que isso possa estar acontecendo com vocês. Pessoas que nos amavam, estiveram conosco, não nos abandonaram. No momento da adversidade, os amigos se manifestaram. No momento da adversidade, você tem uma igreja que ora por você, que cobre você de oração. Temos o ministério de intercessão que ora. Nomes são colocados lá no nosso grupo e pessoas tiram o tempo delas para orarem, para abençoarem pessoas. Você está amparado. Mas mesmo que falhe os amigos, mesmo que a tua família falhe, mesmo que a igreja falhe, o nosso Deus nunca falha. Ainda que você sinta-se só, abandonado pelas pessoas, pela igreja, pelos líderes, Deus nunca vai nos deixar. Aleluia! Pode contar com Ele, Ele é presente, Ele vai estar conosco em todo momento de crise. Eu sei que o maior problema para nós, às vezes, é o silêncio de Deus. Porque Deus sempre vai trazer uma resposta. E às vezes a resposta pode ser um não. E lidar com o não de Deus é muito difícil. Mas quando você sabe que é de Deus, você sabe que Ele tem um propósito em cima disso. Tem um momento que Davi teve uma grande ideia. Ele diz assim: eu moro num palácio. E Deus, a arca de Deus habita numa tenda. Eu vou fazer um palácio para Deus. E ele então chama Natã e diz: olha, Natã, eu quero fazer isso. Natã diz: vai, faze tudo que está no teu coração. Aí quando Natã sai, Deus fala para Natã: volte lá e diga que eu recebi o que ele vai fazer, mas não vai ser ele que vai construir. Natã volta. E quando Natã fala para Davi, Davi recebe o não de Deus e adora ao Senhor. Reconhece quem Deus é. Ele sabe que Deus tem um caminho melhor que o dele. Eu sei que é difícil. A gente conta com Deus e às vezes recebe um não. A gente conta com Deus e às vezes Ele fica em silêncio. E eu falei isso pela manhã, conversando com uma irmã. Ela disse que num tempo de adversidade muito grande que ela estava vivendo, ela estava falando com Deus, disse: Senhor, eu consigo suportar o teu não, eu consigo receber a tua negativa e continuar, eu consigo receber a tua afirmação, a tua direção e continuar, mas eu não consigo viver com o teu silêncio. Isso me destrói. Eu sei que às vezes o silêncio nos destrói. O silêncio traz dores da alma, nos trazem lembranças, situações. Mas eu também sei que no período que Deus ficou em silêncio, quando Ele trouxe algo que mudou a história. Na tua Bíblia, essa folha em branco que está entre o Antigo e o Novo Testamento, ela simboliza 400 anos de silêncio profético de Deus. Nessa página da Bíblia,
temos ali 400 anos onde Deus não falou profeticamente com a nação de Israel. O silêncio de Deus, 400 anos de silêncio de Deus. Só que quando Deus rompe o silêncio, vem Jesus. Quando Ele rompe o silêncio, o universo estava sendo transformado. Quando Ele rompe o silêncio, as coisas estão mudando. Quando Ele rompe o silêncio, é transformada toda a história da humanidade. E assim acontece conosco também. Eu sei que pode ser que você está num tempo de silêncio. E quando Deus romper esse silêncio, Ele vai romper com coisas que estão prendendo a tua vida. Ele vai romper com áreas que estão te estagnando, te prendendo, trazendo dores. O silêncio de Deus vai ser rompido com um grande milagre de transformação. Assim como foi na vinda de Jesus. Que essa palavra seja liberada sobre você para vir a voz de Deus mudando a tua história, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. O quarto ponto, diz o texto que eles oraram, e Deus respondeu às suas orações, pois confiaram nele. O quarto ponto é: use a oração como uma arma poderosa nas batalhas. Você tem algo extraordinário. Você tem algo com você que te coloca, quando você dobra o teu joelho, fecha os teus olhos, te coloca na presença do Deus do universo. Quando você fala, a tua voz não fica contida dentro do teu quarto. Quando você fala com Deus, o mundo espiritual estremece. Coisas são liberadas no mundo do espírito. As situações extraordinárias. É uma arma tão poderosa que ao mesmo tempo a gente negligencia. Exatamente isso que eu queria falar, que a língua não saiu. Eles oraram e Deus respondia a oração. Eu sei que às vezes a gente está orando e parece que é muito tarde, parece que está tardio a resposta. Eu costumo dizer que a oração às vezes pavimenta uma estrada, só que de trás para frente. Às vezes a gente queria orar e que resolvesse já os problemas agora, mas por vezes a gente está orando e Deus está trazendo de lá para cá a pavimentação da estrada. A gente quer que resolva hoje. Sim, Deus pode resolver hoje. É o Deus que opera hoje. É o Deus que opera de forma imediata. Ele não está limitado ao tempo. Mas Deus, Ele tem um caminho perfeito. E às vezes, se Ele responder naquele momento, aquilo que vai estar forjando em nós, está deixando de lado, e a gente não vai estar tão forjado e capacitado como deveria. Uma árvore, para ter uma estrutura forte, com troncos fortes, ela passa pelas adversidades. É o vento, é a chuva. Tudo aquilo faz que ela cresça mais forte, que ela alcance patamares maiores. E Deus está nos dando essa estrutura. E eu sei que às vezes é difícil, eu não gosto, pode ser que você também não goste. Mas no meio das adversidades, você está alcançando uma estrutura maior e você vai sair diferente do que você entrou. Eu sei disso, você sabe disso. Por isso, a oração é uma arma que você tem. Não apenas para mudar situações, mas para mudar você mesmo. Há tantas coisas que a gente acredita e busca na oração para mudar. E no final de um período de oração, você descobre que aquilo já não tem tanto significado para você, porque a oração te transformou, mudou quem você é. E na verdade, aquele sonho podia ser pequeno demais para o que Deus tinha, e Ele conseguiu trazer coisas muito maiores no teu coração.
Porque a oração é uma arma poderosa nas batalhas. Agora a gente tem um grande problema, porque a gente só deixa para orar quando o negócio já está entornando, quando a situação já não tem mais jeito. Por isso nós temos que orar em todo tempo, ter uma vida de oração, apresentar. Precisamos colocar diante de nós os lembretes, para que a gente ore naquele tempo. Eu tenho minha lista de oração, eu tenho nomes de pessoas que me pedem oração, está lá uma lista enorme de oração, coisas que eu sigo, os princípios. Sabe por quê? Porque às vezes no momento as minhas emoções podem me conduzir para um lado, e eu deixo de orar para aquilo que eu sei que eu preciso orar. Por quê? Porque eu acredito que a oração está transformando a história do meu futuro, que a oração está transformando situações. Às vezes a gente não vê, mas coisas são mudadas ainda que não estejamos vendo. Às vezes a gente não ora porque a gente não confia plenamente em Deus, e é o desafio que nós temos. Eu me lembro de um pai, narrado na Bíblia essa história, que diz que ele chega diante de Jesus e fala para Jesus: os teus discípulos não conseguiram curar o meu filho. Aí Jesus pergunta para ele: você tem fé? Ele diz assim: Senhor, eu tenho, mas ajuda-me na minha falta de fé. E para mim aquilo é estranho, porque ele diz assim: eu tenho, mas me ajude na falta de fé. É porque às vezes na nossa vida acontece isso. Às vezes a gente tem fé para algo, e quando muda a situação para outras, a gente já não crê da maneira que deveria. Mas o nosso clamor é: Senhor, para isso eu confio tanto, para aquilo outro eu não confio tanto o quanto deveria, mas me ajuda na minha falta de fé. É um clamor que é uma arma poderosa para te fortalecer, para te erguer. Você não ora porque você é forte, a gente ora porque a gente reconhece nossa pequenez, nossa limitação, nossa fraqueza, e a gente se coloca diante daquele que pode todas as coisas. Por isso a gente precisa orar em todo tempo, não esperar ter os problemas, mas buscar em todo tempo em Cristo. O quinto ponto diz: porque a batalha era de Deus. Eles tinham uma aliança com Deus. E o quinto ponto fala sobre isso: permaneça na aliança, ela traz Deus para as tuas batalhas. Esteja na aliança com Deus, porque Deus está com você nas tuas batalhas. A gente fez uma aliança com Deus, eu fiz uma aliança com Deus. Eu fui atraído até Ele e Ele se aliançou comigo. Ele diz: eu te amo, eu quero você comigo. E Ele me marcou. Ele passou o seu sangue sobre a minha vida. Você é marcado. Há uma aliança feita sobre você, contigo, na cruz do Calvário, uma aliança que nós fazemos parte, que quando olham para nós, não é apenas o Leonardo, a Verlaine, não é apenas a Mônica, o Anderson, não são apenas pessoas. Ele olha para nós como igreja, porque nós estamos numa aliança, nós temos uma marca em nós, o sangue de Jesus está sobre nós, é visível ao mundo do Espírito. Estamos debaixo dessa aliança, e estar debaixo da aliança é estar guardado, é estar protegido, é estar debaixo de um cuidado de Deus, porque Ele vai estar conosco. Na aliança, Ele vem para as nossas batalhas. Na aliança, a bronca que você está não é apenas tua. Na aliança, nunca estais sós, nunca estamos sós. Numa aliança, nós temos Deus conosco. Por isso a ceia, que a gente para esse momento, como foi ministrado no louvor, a gente precisa fazer isso sempre, mas a gente tira pelo menos um dia para lembrar que estamos debaixo de uma aliança. E quando a gente está nessa aliança e tomamos da nossa ceia, nós declaramos que nós estamos com Ele numa aliança. Ao comer o pão e beber aquele suco, Ele está em nós.
Quem come o meu pão e bebe o meu sangue tem uma aliança comigo, faz parte da minha aliança. Existe algo em você que faz parte de uma aliança que está em Deus. A ceia é relembrar que estamos numa aliança, é relembrar que eu tenho um dono, que eu pertenço a alguém, que eu fui conquistado para estar nele. Não é apenas algo que me tirou para que eu não possa fazer ou desfrutar mais dos prazeres da vida, não. É o prazer de viver nele e ele está em mim. É um relacionamento íntimo e profundo. É quando Deus habita em nós. Salvação não é apenas deixar de fazer o que é ruim. Salvação é se unir àquele que é bom. Salvação não é apenas deixar de fazer algo ruim. Salvação é uma união positiva de um relacionamento com Deus. É prazeroso. O termo conhecer na Bíblia é bem interessante. No Antigo Testamento, o termo conhecer envolve muito uma ideia de relacionamento. Quando Adão se relacionou com Eva, o texto diz que eles se conheceram. O conhecer é estar intimamente um no outro. E o que Deus diz é justamente isso, que possamos conhecê-lo, estar nele e ele estar em nós. É um relacionamento. Isso é materializado na ceia. Quando o corpo, nos alimentamos do corpo e bebemos do sangue de Cristo, do Cristo crucificado, simbolizado na ceia. É óbvio que não é material, não é uma carne, não é um sangue que está ali, não somos canibais. Na realidade simboliza isso, mas no mundo do Espírito, Ele está em nós e nós estamos nele. Por isso, participar da aliança, é trazer Deus para as batalhas que você está. Permanecer na aliança, é saber que você está guardado hoje, e que o teu futuro está guardado nele. Que você está nele, e no caminhar da tua vida, ele vai estar contigo em todo o tempo. Qual é o maior problema que nós temos? É sair da aliança. O maior problema é deixar de participar da aliança. Quem é que pode te tirar dessa aliança? Você mesmo. Os maiores problemas que temos somos nós mesmos e o inimigo contra nós. É o problema que eu e você temos. Às vezes é mais você mesmo. Como eu já falei, o meu problema sou eu. O maior problema que eu tenho é conseguir lidar com o Léo. É conseguir olhar para dentro de mim e lidar com as coisas que estão aqui. Mas a maravilha é que na oração, eu posso não olhar apenas para mim. Na oração, eu tiro o foco do que eu sou e coloco o foco em quem Ele é. A oração é poderosa porque você para de olhar para o problema e você passa a olhar para o Deus do universo que reina sobre a tua vida. Estar na aliança é desfrutar desse relacionamento, onde o foco deixa de ser a situação que você vive, mas passa a ser o Deus a quem você ama e vive nele. Esse é o prazer. Não olhe apenas para o temporal, não olhe para o limitado, não olhe somente para as circunstâncias. Veja Deus acima de tudo, governando toda a história. E debaixo da mão dele, o universo e a história vai ser conduzido para o completar, para a plenitude do projeto dele, do propósito dele sobre nossa vida em Cristo Jesus. Você está numa aliança.